Se calhar dávamos início, a Maria José, não sei se queres dar as boas-vindas para depois Então podemos começar? iniciarmos então. Sim, sim, acho que sim. Então, boa tarde a todos e a todas. É com enorme satisfação que vos recebemos neste segundo momento do ciclo Olhar sobre a Pobreza, uma iniciativa do Grupo de Trabalho Infantil que é promovido pela EAPN e que integra um conjunto de organizações e de peritos que acompanham esta temática a nível nacional, mas também a nível europeu, e foi uma iniciativa que iniciamos no ano passado e que pretende criar espaços de reflexão, aprendizagem e partilha em torno das questões que afetam diretamente as crianças de todo o mundo, mas sobretudo também do nosso país, olhando aqui para a nossa realidade. A pobreza infantil não é apenas um conceito técnico, nem apenas um indicador estatístico, é uma realidade também vivida diariamente por várias crianças, por milhares de crianças, e quando falamos de pobreza infantil, falamos também de oportunidades limitadas, de direitos comprometidos e de trajetórias de vida condicionadas desde muito cedo, de tenra idade. Por isso, compreender o que significa, de facto, ser uma criança em situação de pobreza implica ir além dos números, ir além das estatísticas e implica também questionar e olhar para os indicadores que utilizamos, também para as metodologias que adotamos e os pressupostos que muitas vezes ficam invisíveis nas análises estatísticas. Sabemos que pedíamos era a todas as pessoas para desligarem os microfones. Okay. Não consigo desligar. Pronto. Como eu dizia, realmente temos estatísticas oficiais, não é, que nos apresentam os dados e por isso temos aqui também um conjunto de pessoas, de peritos que acompanham esta área que hoje nos vão apresentar esses dados e também refletir à volta desta realidade. E é precisamente por reconhecermos essas limitações que promovemos este momento de reflexão. Acreditamos que só através de uma compreensão rigorosa e crítica das medidas da pobreza poderemos construir respostas também mais justas, mais eficazes e mais adequadas às necessidades das nossas crianças. Por isso, em nome da organização e em nome pessoal, quero agradecer muito especialmente aos nossos oradores e oradoras, especialistas de reconhecida competência nesta área, que hoje partilham connosco o seu conhecimento e a sua experiência. A sua contribuição é essencial para aprofundarmos este debate e qualificarmos também a nossa intervenção. Agradeço igualmente a presença de todos e de todas as participantes que se juntam a nós nesta tarde de reflexão no sentido de melhorarmos as condições de vida das crianças. Desejo que seja um momento de aprendizagem, que seja também um momento de partilha e, sobretudo, também de construção de um trabalho efetivo de rede, porque todos juntos conseguiremos construir uma sociedade mais feliz para as nossas crianças e, sobretudo, uma sociedade em que o bem-estar das crianças seja assumida como uma prioridade. Por isso, uma vez mais, muito obrigada a todos vós. Passava agora a palavra à minha colega, à Fátima Veiga, que vai dinamizar esta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou só aqui apresentar os nossos oradores, a pedir então que mantenham os microfones desligados. Também pedia que as questões que tiverem depois para os nossos oradores, que as possam fazer apenas no final do webinar e que podem fazê-las o chat no final, ou então tomar da palavra. E, portanto, este segundo webinar tem como título Pobreza Infantil, o que é e como se mede, e, portanto, nós temos aqui 4 pessoas que trabalham com a rede há muitos anos, com quem nós temos relações profissionais muito profundas e que têm um conhecimento muito profundo sobre esta matéria, portanto, acho que vai ser um momento de aprendizagem
muito importante. Portanto, a primeira comunicação será do professor Manuel Sarmento, o que é a pobreza infantil. O professor Manuel Sarmento, acho que é de conhecimento público, é uma pessoa ligada a estes temas desde há muitos anos, trabalhou e trabalha na Universidade do Minho, é também, neste momento, membro da direção da EAPN Portugal, que muito nos orgulha, e é autor e coautor de muitas publicações e artigos científicos, e conhece muito bem o tema para o qual nós estamos aqui hoje todos reunidos. Dispensa apresentações, professor Sarmento. Muito obrigado, Fátima. Uma boa tarde a todas e a todos. Estamos à distância, espero que a comunicação possa fluir. E realmente a temática que vou abordar, o que é pobreza infantil, a partir da perspectiva das crianças. O que é uma criança pobre? É o tema que tenho para conversar convosco no tempo que possuímos e vou partilhar uma apresentação. Suponho que já está, não é? O que é uma criança pobre? Proposições sobre a pobreza infantil. Vou fazer esta apresentação a partir de um conjunto de 10 proposições. Assim como existe aquela frase, normalmente associada a um autocolante, amor é o que é uma criança pobre. Criança pobre é qualquer coisa. E é esse qualquer coisa que tentarei esclarecer e definir. Pedindo simultaneamente que desliguem os microfones, porque senão aparece interferência e, portanto, torna-se mais difícil ouvir-nos uns aos outros. Ora bem, vamos tentar avançar. Uma definição de pobreza infantil é dada pela Unicef. A Unicef acabou de publicar, aqui há 2 meses atrás, no final do ano, como aliás acontece todos os anos, foi de facto no dia 20 de novembro de 2025 foi publicado, que é o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, o seu relatório sobre a situação da infância no mundo. E o relatório publicado em 2025, que estabelece a comparação entre vários países, apresenta algumas práticas de intervenção consideradas com sucesso no combate à pobreza, define também aquilo que são os fatores da pobreza infantil, estabelece um conjunto de metas, ao mesmo tempo propõe políticas concretas. Há uma definição nesse relatório, cuja capa está aqui. Eu faço uma apresentação porque há várias imagens que dialogarão sempre com o texto e por vezes as imagens serão até mais sugestivas do que o texto. Define a pobreza infantil da seguinte forma: é um estado multidimensional em que as crianças estão desprovidas de recursos materiais. Importante dizer que para a Unicef, assim como para a Convenção dos Direitos da Criança, a criança é todo ser humano dos 0 aos 18 anos. Portanto, as crianças estão desprovidas de recursos materiais, emocionais ou espirituais necessários para a sua sobrevivência, desenvolvimento e formação. É mais do que um baixo rendimento familiar e inclui a falta de acesso à educação, nutrição, água, higiene, serviços de saúde e habitação. Vamos assumir como válida esta definição. Os meus colegas a seguir trabalharão também sobre a definição de pobreza infantil e, enfim, esclarecerão melhor alguns dos sentidos de que aqui está. E, avançando, com o pedido novamente para que desliguem o microfone, a primeira proposição é esta: uma criança pobre não é um número. De facto, uma criança pobre é uma realidade biopsicossocial, com uma existência concreta e, portanto, não é suscetível de ser reduzida a números. As estatísticas que nós temos sobre pobreza, e especificamente sobre pobreza infantil, não são propriamente uma redução ou um número. E, portanto, temos que pensar a pobreza para além dessas estatísticas, ainda que elas nos ajudem a compreender o que está em causa exatamente na pobreza infantil. Os últimos dados, que são relativos ao relatório do INE, publicado também no final do ano passado, 2025, com dados de 2024, diz que nós temos uma taxa de risco de pobreza infantil de 17,6%, que é superior à taxa de risco do conjunto da população portuguesa. Houve uma descida relativamente a anos anteriores. No entanto, o número de crianças em situação de pobreza é ainda muito elevado.
não sei, é menor, mas aproxima-se dos 300 mil crianças, e há sobretudo duas situações mais preocupantes. É que estas taxas aumentam significativamente, na verdade duplicam no que respeita a famílias monoparentais que estão em risco de pobreza, ou seja, há crianças em famílias monoparentais, sobretudo predominantemente famílias monoparentais maternas, são o dobro das crianças, em termos médios, que estão em situação de pobreza, e famílias numerosas, com 3 ou mais crianças, têm também uma taxa superior à taxa de risco de pobreza infantil. Simultaneamente, crianças em situação de privação material ou social são 10% e em situação de privação material severa corresponde a um conjunto de indicadores que, na verdade, se poderia identificar vulgarmente como situação de miséria, são ainda 4,3% de crianças, o que é um número considerado muito importante, corresponderá, grosso modo, entre 50 mil a 60 mil crianças. Continuando, segunda proposição, uma criança pobre, uma criança desprovida de bem-estar. Continuo também aqui com alguns números, abandonarei já os números para não avançar demasiado no slide seguinte, mas para dizer que, sendo multidimensional, os indicadores de pobreza também são suscetíveis de ser medidos em múltiplas medidas, em múltiplos fatores e em múltiplas áreas da vida individual e coletiva. Por exemplo, estas indicações correspondem a dados de 2023, mas são as que nós temos a partir dos estudos feitos sobre estatísticas nacionais pela Nova Base, da Escola de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa. No caso da saúde, 15% das crianças não têm consulta dentária. No caso da habitação, 22,2% de famílias pobres vivem em casas com infiltração de água insalubres, portanto são mais do que as crianças, do que as famílias que estão em situação de pobreza. 12,1% não têm aquecimento. Na alimentação, 2,4% das crianças pobres não têm uma refeição com carne ou peixe pelo menos 2 em 2 dias. Isto é um número assustador, porque significa ainda a permanência de situação de fome, pelo menos no que respeita exatamente a nutrientes indispensáveis à sobrevivência das crianças, num número considerável de crianças. E no que respeita ao lazer, 31,1% das crianças que vivem em famílias que não têm a possibilidade de fazer pelo menos uma semana de férias fora de casa. Estes são indicadores, entre outros, mas são aqueles que estão mais disponíveis, que nos mostram exatamente como uma criança pobre é desprovida de bem-estar em múltiplos aspectos. Por outro lado, é importante esta ideia, uma criança pobre é filha de pobre. Um estudo realizado também recentemente por investigadores do Banco de Portugal sobre exatamente esta questão da transmissão intergeracional da pobreza, aspecto este que continuamente nós refletimos e referimos, mas que não está, no entanto, suficientemente estudado. Então eles fazem esse estudo e apresentam alguns indicadores que são importantes. 1 em cada 5 adolescentes que vivem em situação de pobreza tem a expectativa de ser pobre em plena etapa da vida futura. E isto é preocupante. As aspirações são necessariamente diminuídas pela situação de vida em pobreza e, portanto, no momento em que se constroem os sonhos, se elaboram os projetos, se desenha o futuro, 1 em cada 5 adolescentes acha que vai ser pobre, que não tem possibilidade de sair da situação de pobreza em que está neste momento. Segundo este estudo, o principal fator de transmissão intergeracional da pobreza é a baixa escolaridade, assim como também o principal fator de ruptura com esta transmissão intergeracional da pobreza é o aumento da escolaridade dos pais. E, portanto, um investimento sério na educação, numa educação de qualidade para todos e para todas, é uma questão determinante, como aliás tem sido, enfim, largamente estudado para o combate à pobreza. Se nós verificarmos, por exemplo, ainda dentro deste estudo, e há outros estudos que replicam esta ideia, pessoas em situação de pobreza entre 39 e 49 anos, em plena vida ativa, mas que estão neste momento em situação de pobreza, quase 35%, portanto, mais de um terço, são filhos de pais com ensino básico completo ou incompleto, e apenas com esse ensino básico,
completo ou, então, mesmo incompleto, 14,8% com ensino secundário e 1,7% com ensino superior. Estes dados creio que são suficientemente expressivos em si mesmos para mostrar como há uma correlação, ainda que não uma múltipla determinação, mas uma correlação entre escolaridade e pobreza. Quebrar o ciclo da pobreza significa necessariamente fazer um forte investimento na educação. Por isso que uma criança pobre é filha de pobre e é fundamental, portanto, que essa ruptura seja realizada. Uma criança pobre nunca está só. É outra das proposições que vos apresento. Há muitos caminhos de acesso à pobreza, mas todos têm uma origem comum, a desigualdade social. Esta desigualdade é, em primeiro lugar, uma desigualdade decorrente da posição na estrutura de classes da sociedade, ou seja, as pessoas que vivem em classes sociais mais desprovidas e vulneráveis necessariamente têm uma maior propensão para a pobreza, mas há outros fatores que se associam a esses fatores de desigualdade por razões económicas, designadamente a condição étnico-racial. Tem sido identificado em Portugal, por exemplo, o grupo da comunidade cigana como particularmente vulnerável à situação de pobreza. A periferialização territorial, isso é também importante, os desequilíbrios interior, litoral, espaço urbano e espaço rural são também fatores que influenciam a pobreza e a condição migratória. De forma que a análise da pobreza implica, por um lado, a análise do rendimento económico das famílias e a sua distribuição também no quadro das crianças que integram as famílias, mas exige este pensamento interseccional, portanto, esta articulação entre aquilo que são as diferentes categorias sociais, desde logo a categoria geracional, a infância, depois as categorias sociais, a classe social, o grupo socioeconómico de pertença, mas depois as outras categorias, étnico-racial, espaço geográfico, etc. Há uma relação, por outro lado, entre a pobreza e a discriminação social, sendo que a discriminação social afeta particularmente a pobreza. Mais adiante falarei novamente deste ponto. Por outro lado, não apenas a educação afeta a pobreza, como o próprio sistema educativo e os processos de organização educacional acabam por influenciar negativamente as possibilidades de sucesso escolar das crianças que estão mais desprovidas de capital cultural, mais afastadas daquilo que é o ethos da escola, com menos condições de aprendizagem no contexto doméstico, em casa, com menos apoio familiar. E é por isso que todos os indicadores nos apresentam exatamente esta desigualdade escolar que está associada à desigualdade social. O último relatório publicado do PISA, como sabem, o PISA é um inquérito internacional promovido pela OCDE, que abrange, portanto, os países da OCDE e mais alguns outros países que estão envolvidos, sobre as aprendizagens em áreas fundamentais, que é a matemática, as ciências e a leitura. Esses estudos são feitos periodicamente e permitem o estabelecimento de uma relação comparativa, e comparativa num duplo sentido. Por um lado, dos países entre si, por outro lado, do passado com o presente. Nessa matéria temos tido, felizmente, boas notícias. Portugal tem progredido no que respeita aos indicadores de sucesso e, portanto, aos resultados dos testes PISA. E conseguimos, em várias áreas, estar à frente de países com um índice de rendimento per capita superior ao nosso, designadamente vários países europeus, como a França e outros, Estados Unidos também. Mas para aquilo que nos interessa, estamos na média, já agora estamos na média da OCDE. Para aquilo que nos interessa, e é exatamente a análise dos resultados escolares das crianças pobres, verificamos que elas têm, em média, resultados inferiores a matemática, em 18,5%, em ciências, em 17,1%, e em leitura, em 16,8%. Ou seja, entre 15% a 20% dos resultados escolares são afetados pelo facto das crianças viverem uma situação de pobreza,
e terem essa relação com a cultura escolar e com as condições de aprendizagem menos favorecida. A nossa escola continua a ser uma escola que ensina para o, entre aspas, aluno médio e que está pouco atento à diversidade social e cultural das suas crianças. E esta é uma questão que é um desafio fundamental a todas as políticas educativas. Por outro lado, uma criança pobre não é o pobrezinho. Eu trago aqui, chamo a atenção sobretudo para esta imagem, todas as outras, enfim, poderão ser eloquentes. Esta fotografia foi tirada por mim em Genebra, que é, de alguma forma, a capital mundial da paz. Ainda recentemente, ainda que sem êxito aparente, se realizaram lá as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, no sentido de levar à paz na Ucrânia, com o envolvimento também dos Estados Unidos. A primeira declaração, que é a Declaração de 24 sobre os Direitos da Criança, foi elaborada em Genebra, assim como a primeira Declaração dos Direitos Humanos. Portanto, há, enfim, todo um historial desta cidade relativamente a isto. E nesta cidade encontramos um cartaz que diz qualquer coisa do género: a fome das crianças é inaceitável, contribuo para a superar. E como é que se contribui para superar a fome das crianças? Através da doação de uma bicicleta que tem a roda de trás estragada, de um candeeiro que está avariado, de uma cadeira que está desmantelada, ou seja, através do desperdício. Esta é a imagem própria daquilo que não é o combate à pobreza e muito menos o combate à pobreza infantil. Funciona como uma mobilização de uma caridadezinha cujos efeitos acabam por ser de subalternização e de miserabilização da criança que está em situação de pobreza. Não por acaso, a criança pobre aqui é uma criança negra. Faz lembrar aquilo que há umas décadas atrás percorria as casas portuguesas, que era o contributo, e as lojas, por exemplo, tinham isso, contributo para o negrinho, o pobrezinho das missões. Não é por aí que se combate a pobreza. Pelo contrário, esta forma de caridadezinha, iria dizendo, secular, acaba por agravar a situação de pobreza e por a fazer perpetuar. É fundamental resgatar a criança pobre do anátema que se lhe associa, porque de facto ser criança pobre funciona como uma espécie de segunda natureza. Criança é criança, ponto final. E a pobreza é uma condição que tem que ser combatida, que não pertence à criança, mas que lhe é induzida pela sociedade. A naturalização da pobreza faz centrar na pessoa do pobre a razão da pobreza, como se ser pobre fizesse parte da condição de criança, da criança pobre. E, por outro lado, como muitas vezes acontece, se a criança é pobre, ela é acusada na sua própria condição de vítima. É pobre porque, se calhar, merece ser pobre por razões endógenas ou exógenas, por razões imanentes ou transcendentes. E isto é, evidentemente, alguma coisa que tem também contribuído para que não haja uma mobilização social verdadeiramente competente e coletiva do combate à pobreza. Esta forma de ontologizar, isto é, de atribuir à criança pobre uma espécie de essência, contribui para o ódio ao pobre, à porofobia, um conceito que hoje merece toda a atenção no quadro de uma sociedade em que emerge de forma crescente o ódio social, como um elemento simbólico que não está a sofrer a condenação que deveria sofrer. A usura de compaixão, que é uma expressão do Sérgio Pagão, um sociólogo francês, em que se atribui alguma simpatia a uns, mas nega-se a outros, o assistencialismo caritativo, o fatalismo. É pobre, será pobre toda a vida, não há solução para isso. Há solução para isso, a solução está no quadro político e está também nas próprias crianças. As crianças pobres têm voz, exprimem ideias sobre a pobreza, têm formas também de pensar o combate à pobreza. Exprimem na sua forma do sentimento de privação. O Pedro, de 9 anos, diz: meu dia a dia, às vezes não tenho coisas que eu quero, não tenho cereais e outras coisas, tenho de comer pão. Exprime-se numa consciência social sobre a desigualdade,
diz a Diana, os ricos podiam combater essa pobreza não desperdiçando tanto e em coisas que não precisam realmente, e que a ideia, por exemplo, da distribuição é muito viva. Isto é um conjunto de depoimentos apenas ilustrativos, de muitos mais depoimentos sobre a situação da pobreza vista pelas crianças. Tive a oportunidade de recolher investigações que fiz, juntamente com outros colegas. As estratégias de sobrevivência, a criança pobre é uma criança que raras vezes se reduz a uma posição de fatalismo, acredita que é possível mudar as coisas e propõe fazer essas mudanças. A tática da poupança é não estar sempre a sujar-me para não gastarmos em detergentes, meter só a comida necessária, diz o Rui de 9 anos, mas simultaneamente a pobreza incute-se dentro da criança, na sua percepção, designadamente não apenas do presente, mas do futuro. Importante este depoimento que recolhi há uns anos, de uma menina: quando for grande, eu quero ser empregada de limpeza. É evidente que quando eu ouço uma menina que me diz eu quero ser não cabeleireira ou atriz da televisão ou cantora, mas empregada de limpeza, é um choque profundo. E porquê? Para poder ir limpar o shopping e tirar. Bom, isto aqui é uma coisa que está a mais. Para poder ir limpar o shopping. A ideia fundamental da criança é, de alguma forma, aproximar-se da cultura do consumo, e a via que ela tem é ser empregada da limpeza. Uma menina de 11 anos que pensa isto, evidentemente, tem as suas representações sobre o futuro profundamente diminuídas. Por outro lado, uma criança pobre é uma criança com direitos, não está desprovida de direitos, pelo contrário, tem direitos, e esses direitos devem ser devidamente considerados, atendendo à sua situação específica. Os direitos são universais, a criança pobre é um sujeito ativo de direitos, não está por isso diminuída nos seus direitos, pelo contrário, os direitos têm que ser atribuídos e tem que haver políticas nesse sentido. Chama aqui particularmente a atenção para o facto de que esta universalidade dos direitos abrange todas as crianças em Portugal, tenham ou não tenham nacionalidade portuguesa, estejam ou não estejam com a situação das suas famílias devidamente regularizada. Elas têm direito à educação, à saúde, à proteção social, como qualquer outra criança, em função do facto de Portugal ter ratificado a Convenção sobre os Direitos da Criança, já em 1990, e da Convenção precisamente prever que a criança, independentemente da sua situação nacional, da sua afiliação, tem os direitos como qualquer outra criança. Estes direitos são direitos à proteção, os direitos à previsão de condições de bem-estar e de participação. Se estes direitos não são garantidos, isso significa que a sociedade não está a cumprir a sua missão, a sociedade democrática não está a realizar-se completamente enquanto sociedade de direitos. E é muito importante essa consciência. A pobreza não é inelutável, a pobreza não é uma fatalidade e a sociedade é incompetente se efetivamente não erradicar a pobreza. E isto é um objetivo global. Devo dizer que esta erradicação da pobreza é um objetivo da Unicef e, portanto, das Nações Unidas, e é um objetivo português também, que está consagrado na Estratégia dos Direitos da Criança, atualmente Estratégia Única dos Direitos da Criança e dos Jovens, e que prevê, no espaço até ao final desta década, 2030, a eliminação de situação de pobreza de metade das crianças em situação de pobreza. Tem havido progressos insuficientes, mas a erradicação é um objetivo fundamental, como de resto foi um objetivo e parecia distante de se obter, a erradicação do trabalho infantil, que foi, no entanto, realizada no final da década passada. Nós não temos em Portugal praticamente crianças em situação de trabalho, e tínhamos no final do século passado, volta do ano 2000, 1990 e tal, um número muito elevado que se contava pelas dezenas de milhares de crianças em situação de exploração do trabalho infantil. Portanto, a erradicação é um objetivo. Para isso, precisamos de políticas competentes. Uma criança pobre exige políticas públicas que não sejam pobres. A Unicef, no seu relatório já citado, diz isto de forma muito enfática:
a questão das crianças viverem em situação de pobreza não é apenas acerca de ser pobre, é também acerca de ser pobremente cuidada, ser pobremente governada, pobremente priorizada. E não se trata apenas de ver isto, trata-se de saber o que é que nós temos que fazer face a isto. E o que é que se propõe, o que é que a Unicef propõe? Também uma síntese de algumas das linhas de política essenciais, fazer do fim da pobreza uma finalidade mundial e de cada país. Estamos a falar da pobreza infantil e da pobreza em geral, mas em particular da pobreza infantil. Criar um espaço fiscal que promova medidas redistributivas e promova políticas macroeconómicas de assistência, o que significa, portanto, que isto não é alguma coisa apenas da esfera da segurança social, é algo global que exige a intervenção de todo o governo e entronca diretamente na política fiscal, na política económica, na política financeira do país, a expandir a proteção social, a expandir o acesso a serviços públicos de qualidade, da educação, desde logo a educação de primeira idade, da saúde, da habitação, etc., e promover o trabalho digno para famílias e cuidadores das crianças. E estão feitas as minhas 10 proposições, termino com uma palavra de esperança, lembrando Zeca Afonso, aquele que é provavelmente a música mais expressiva alguma vez feita sobre a pobreza infantil em Portugal e que é também uma música de esperança. Talvez se lembrem da música, aqui ficam apenas as primeiras estrofes. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar, os meninos vão correndo ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino de maltrajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Espero mesmo que venha um novo dia. Estamos todos a contribuir nesse sentido. Obrigado. Obrigada, professor, pelo excelente início deste nosso webinar. Eu agora passava já de seguida a palavra ao Fernando Diogo, que nos vai falar sobre a importância, porque é importante medir a pobreza infantil. O Fernando Diogo é doutorado em Sociologia, professor associado com a agregação da Universidade dos Açores e investigador integrado do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. Tem outros cargos e outros títulos, mas eu ficava-me por aqui para que possamos já de seguida ouvir então a apresentação do Fernando Diogo. Olá a todos, boa tarde, espero que me estejam a ouvir bem. Eu estou aqui já a olhar para o telemóvel para pôr o cronómetro. Aqui está, vou partilhar então a minha apresentação. É só um segundinho. Está quase a aparecer. Está um bocadinho lento por algum motivo. É porque está muita gente. Pronto. E espero que já estejam a ver a minha apresentação. Ora bem, antes de mais, é um gosto estar aqui com todos. Este webinar em geral e a minha apresentação em particular estão muito associadas à ideia de isto não ser uma coisa tanto sobre os dados da pobreza infantil, mas mais sobre o que é que problematiza a pobreza infantil, o que é a pobreza infantil, para que os dados sobre a pobreza infantil sejam um instrumento poderoso ao nosso dispor para melhor podermos compreender e, dessa maneira, combatê-la, precisamos de facto de perceber bem esses dados. Portanto, a minha intervenção situa-se entre duas dimensões fundamentais que já estão contempladas no programa. Por um lado, a definição do que é a pobreza infantil, e obrigado, Manuel, pelo que acabaste de dizer, e por outro lado, o que segue a análise das principais medidas e da duração da pobreza. Portanto, o meu objetivo é mais argumentar sociologicamente porque é que é crucial medir a pobreza infantil,
que tipo de conhecimento esta medição produz, que pressupostos incorpora, consequências políticas, institucionais e simbólicas correm desta medição. A primeira ideia, e é uma ideia que vai acompanhar toda a minha apresentação, é que medir não é um ato neutro, como aqui está escrito. É uma operação ao mesmo tempo científica e técnica, mas é sobretudo um ato político. Portanto, quando nós olhamos para as estatísticas e para estas estatísticas de pobreza infantil que o Manuel Sarmento aqui nos apresentou, temos que ter noção do que estamos não perante números rigorosos que nos apresentam o que é a realidade com todo o rigor, mas estamos perante números que têm, enfim, pés de barro bastante evidentes, não é? Por exemplo, a própria ideia de nós falarmos em taxa de risco de pobreza ou taxa de risco de pobreza infantil é uma ideia que tem uma forte componente política, porque esta expressão taxa de risco, a expressão de risco, não faz grande sentido, não é? Porque quando falamos em taxa de risco de pobreza, verdadeiramente estamos a falar em taxa de pobreza. Eu, nos meus trabalhos, costumo fazer cair a expressão em risco de, porque isso é uma opção política da União Europeia, não tem grande significado do ponto de vista real, embora possa ser argumentado tecnicamente que a pessoa tem um rendimento pequeno, pode ter um património grande, bom, mas isso na prática nunca acontece e, portanto, é mais uma opção política para satisfazer alguns interesses no contexto da União Europeia do que propriamente por regras. É apenas um pequeno exemplo de como as estatísticas são, de facto, construções sociais, científicas e técnicas e, sobretudo, políticas. O número estatístico não é uma parte da realidade social, é uma representação da realidade que contribui também a alguma coisa para definir esta realidade e é o resultado de operações e de opções que são técnicas e políticas, condensando em alguns números, alguns algarismos, alguns símbolos, fenómenos sociais da maior complexidade. Quando nós dizemos que a taxa de risco de pobreza ou a taxa de pobreza é, imaginem, 16,2%, estamos a reduzir a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas, não é? A 3 algarismos e 2 sinais matemáticos, não é? Pessoas das mais variadas. E é justamente também isso que acontece quando falamos dos números da pobreza infantil. Um, Portanto, a ideia é realmente repetir que medir é um ato que não é neutro. O que estão a ver agora são os pontos em que eu me vou organizar. A ideia é só verem um pouco a mancha e ver como vou organizar aqui um pouco em 9 pontos e devemos passar de seguida ao primeiro desses pontos, que medir é de facto tornar visível. A pobreza é tornar visível o quê? A pobreza como uma construção social que deve ser mensurável, não é? Estamos a falar na tradição da sociologia das desigualdades, em que a pobreza não é apenas uma condição material, é uma relação social estruturada. Os indicadores, como temos vindo a sublinhar, são instrumentos que traduzem estruturas sociais complexas em métricas que são comparáveis, e para o fazer precisamos de reduzir uma realidade complexa a medidas simples. Isto implica opções sobre o que é que se deixa de fora da medida e o que é que se inclui, que no limite, como vimos, e eu vou continuar a batalhar neste ponto, são opções políticas. Daí medir a pobreza infantil ser uma questão, que é no essencial uma questão política, malgrado ter componentes técnica e científica. Bom, feito este caveat, este aviso, medir a pobreza infantil é, antes de mais, tornar visível uma realidade que, de outro modo, permanece diluída no agregado familiar. Reparem, as crianças não têm rendimento próprio. No nosso país, aliás, estão legalmente proibidas de terem rendimentos próprios. Nas estatísticas oficiais, a sua condição deriva do rendimento do agregado. Isto tem consequências, não é? Significa que a criança é invisível enquanto unidade económica autónoma e que a sua condição depende de um pressuposto metodológico, ou seja, que os recursos estão partilhados de forma equitativa no seio da família. Este pressuposto é altamente discutível. Quer a literatura sociológica, quer a literatura feminista, mostram que os recursos no seio da família não são distribuídos de forma equitativa, são distribuídos com hierarquias de género e de idade. Logo, a pobreza infantil acaba, estes números que vimos aqui com o Manuel Sarmento estão subestimados, o mesmo se passa, aliás, com a pobreza das mulheres.
Existem, neste sentido, outros grupos que estão totalmente fora desta medida. Quando nós escrevemos o enquadramento do texto que enquadra o webinar, falámos, por exemplo, da população em situação de sem-abrigo, é apenas um exemplo, ou das populações institucionalizadas que não encontram para esta taxa de pobreza. E, portanto, estamos aqui a apontar para, de facto, as dificuldades na medição da pobreza e na necessidade de, ao mesmo tempo, medir, porque a alternativa a estes problemas que as medições têm não é não medir, no entanto, é medir melhor. Não é? Passemos então para a questão seguinte. Medir é definir o problema como um problema público. Todas as categorias estatísticas são também categorias políticas, como vimos, e o Estado, a partir da União Europeia, nomeadamente por indicações do Eurostat, que é o INE da União Europeia, define uma linha de pobreza que é 60% do rendimento mediano por adulto equivalente, do rendimento nacional. Está a produzir aqui uma fronteira normativa, porque não 59, porque não 61, sobre o que é considerado um padrão de vida aceitável. Esta fronteira que é contestável, aliás, há um estudo feito em Portugal já há alguns anos que aponta para um valor, para um rendimento digno de 70% e não de 60%. Por outro lado, por exemplo, o próprio Eurostat tem dados que calculam a taxa de pobreza depois de retirar os rendimentos tirar as despesas da habitação, e neste caso o limiar de pobreza sobe bastante, mais de 6 pontos percentuais, ou seja, nós temos pessoas que não são formalmente pobres porque têm rendimentos acima do limiar de pobreza, mas quando pagam as despesas de habitação, o dinheiro com que ficam coloca-os de facto em situação de pobreza. É uma situação que todos nós intuímos, mas que o Eurostat nos dá dados específicos, concretamente para Portugal, sobre isso. Mas esta fronteira dos 60% tem implicações profundas, digo eu, define quem é elegível para as prestações sociais, orienta as políticas públicas, estrutura os programas de intervenção e sustenta as reivindicações das organizações da sociedade civil. Portanto, há aqui uma enorme consequência política destes indicadores de pobreza e pobreza infantil que temos estado a ver. E, portanto, temos de ter noção das consequências políticas desses indicadores, que não são poucas. No entanto, a alternativa, mais uma vez, não é não medir, porque se não medirmos não conseguimos comparar territórios, por exemplo, ver onde é que ela está a aumentar, onde é que ela está a diminuir. Por exemplo, um aumento da pobreza no Alentejo em contraciclo com o valor nacional, como aliás outras regiões. No Alentejo não consigo perceber, e houve uma redução dramática e histórica da pobreza nos Açores, que ninguém também consegue perceber porquê. Permite, para além de comparar territórios, permite avaliar políticas, perceber se alguma coisa está a acontecer, permite monitorizar as metas europeias e permite identificar os grupos mais vulneráveis na sua forma mais, digamos assim, de grandes categorias. Porque depois temos aquilo que eu costumo chamar as categorias especiais, especialmente vulneráveis, que são constituídas por populações relativamente pequenas do ponto de vista estatístico, mas que são especialmente vulneráveis do ponto de vista da pobreza. No caso das crianças, há um subpúblico especialmente vulnerável, que são as crianças institucionalizadas e as crianças também em risco e em perigo, que são públicos que, aliás, se cruzam em parte. Portanto, medir é uma ação política e pública que é estruturada, permite fundamentar a intervenção, e por isso é que é importante, sabendo em que é que estamos a intervir, por contraponto a uma intervenção que seja criada ou pela ideologia ou pela intuição dos decisores políticos. Esta era da intervenção desinformada, da intervenção intuitiva, da intervenção baseada na boa vontade dos decisores políticos e na sua ideologia na sua intuição, já acabou. A nossa sociedade é demasiado complexa para que a intervenção desinformada possa funcionar. Isto é especialmente importante no caso das crianças, dado que as crianças são, por várias razões, especialmente vulneráveis. Eu chamo aqui à colação o trabalho do sociólogo francês, que eu imagino que seja de origem portuguesa, porque se chama Louis Pinto, em que ele nos diz que medir é tornar os problemas individuais em problemas sociais, isto por ação daquilo que ele chama os porta-vozes credíveis, que no caso da pobreza infantil
são os técnicos, os peritos, e aqui chamo também à colação um outro autor, chamado francês, outro sociólogo, chamado Patrick Champagne, que nos diz que os pobres não falam, são falados, e quando é dada a palavra aos pobres, eles, dados os seus constrangimentos em termos de capital cultural, tendem a reproduzir os discursos mediáticos sobre a sua própria condição. E no caso da pobreza infantil, temos, portanto, estes porta-vozes credenciados, que são pessoas que são ouvidas, que são os técnicos do terreno e os peritos, como os que aqui se reúnem hoje, e outros indivíduos que têm acesso aos média e aos gabinetes de poder, por um lado, e por outro lado, são capazes de produzir um discurso coerente. Um discurso coerente, queria eu dizer. Se os pobres têm dificuldades em serem porta-vozes das suas próprias situações e veem essa situação definida como problema social por outros, o mesmo se aplica em especial às crianças pobres. Esta transformação dos problemas individuais das crianças pobres em problema social por ação destes porta-vozes nem sempre é melhor, dado que é feita a muitas vozes e de maneira muito ad hoc, pelo que medir a pobreza infantil obriga a tornar este problema social numa coisa de outra natureza, que é uma problemática científica para que possa ser a pobreza infantil medida com eficácia. Mas esta ação de transformação de um problema social numa problemática científica, no caso da pobreza infantil, está associada a uma forte componente política, é aqui a diferença entre o ser e o dever ser. O ser é como as coisas acontecem realmente e o dever ser é como nós gostaríamos que elas acontecessem. E no caso da pobreza infantil, como aliás de outros casos, temos aqui associado à medição da pobreza infantil uma grande dose de normatividade, que não é em si mau, mas temos que ter noção que ela existe e que tem consequências quando medimos a pobreza infantil. Mesmo no seio da academia, com todas as garantias de cientificidade. Passemos então ao próximo diapositivo. Medir é reconhecer a especificidade da infância. Uma das contribuições mais relevantes da sociologia da infância é a ideia de que a criança é um sujeito social, não é apenas um adulto em formação, e, portanto, é, como se diria modernamente, dono da sua própria agência. Se aceitarmos esta premissa, então medir a pobreza infantil exige ir para além do rendimento. Eu tenho chamado a atenção para os limites das medidas unidimensionais. Quando medimos apenas as questões do rendimento, ignoramos as condições habitacionais e neste momento a questão habitacional é de maior importância e, aliás, a tendência é para se agravar. Não capta a privação material específica das crianças, que não é exatamente igual à dos adultos. Não avalia o acesso aos bens culturais e educativos que são necessários para a sua formação enquanto ser humano. Não incorpora dimensões relacionais e simbólicas importantes para a vida em sociedade. Ignora a relação com o Estado em todas as suas dimensões, especialmente uma dimensão muito importante na infância, que é a dimensão da saúde, e esquece a percepção de si que os indivíduos têm sobre si e sobre a forma como vivem. Portanto, medir a pobreza infantil é reconhecer que o bem-estar das crianças não é apenas traduzível no valor que mede a pobreza monetária, que é um valor importante e básico e nos ajuda a uma primeira aproximação da pobreza infantil, mas este valor é apenas isso mesmo, uma primeira aproximação à pobreza infantil. E nós, como estamos perante um conjunto de números, sentimos normalmente uma satisfação com esses números e perdemos a inquietude de procurar o que esses números não nos revelam. E isso é um perigo, porque esses números estão longe de nos dizer tudo. Continuemos, acho que passei, exato. Pois, medir é evitar a naturalização da desigualdade, portanto, estou aqui a retomar algumas das ideias que o Manuel Sarmento já disse. Isto foi tudo muito articulado, não é verdade? Não foi nada articulado, mas parece que sim. Sem dados, a pobreza tende a ser interpretada como um fenómeno que, ou por um lado, é residual, o que não é verdade, corresponde a uma fração significativa da população, em especial entre as crianças, que é uma proporção maior de crianças em situação de pobreza do que a pobreza em geral, como vimos. É um fenómeno que é individual. Nós vivemos numa sociedade muito individualizada e em crescente individualização, não é? Basta ver
a ascensão da extrema-direita alucinada que se ancora numa narrativa muito individualizada do funcionamento da sociedade, ou uma questão moral que está muito associada a um julgamento da pobreza como um demérito dos próprios indivíduos. Nós sabemos que quando utilizamos dados redutos, a pobreza é algo estrutural. Quando olhamos para uma criança pobre, vemos a pobreza feita carne e feita osso numa pessoa concreta, e temos a olhar para a pessoa concreta, tendemos a analisar a pobreza na ótica da criança, na ótica da pessoa, na ótica individual, e tendemos a esquecer, por exemplo, no caso específico de Portugal, mas não só, o que mais faz variar a taxa da pobreza é o comportamento da economia. Portanto, é uma questão estrutural, não é uma questão individual. Que a própria organização política, por exemplo, haver mais ou menos precariedade no emprego, haver a própria especialização produtiva da economia, haver uma economia em que seja mais produtiva e com melhores salários, ou uma economia, por exemplo, mais virada para o turismo ou para outros setores de baixo valor acrescentado, tem consequências na pobreza. Isto não devemos esquecer, aliás, que sendo as crianças não são pobres em si próprias, como vimos, são pobres no seio de agregados familiares pobres, de uma forma geral, e esta pobreza parental está muito associada a trabalho com baixos salários e não tanto à ausência de trabalho. Baixos salários, precariedade no trabalho, mas sobretudo baixos salários. Porque há muitas pessoas em situação de pobreza que são efetivas nos seus empregos há 10, 20 e 30 anos, e o problema é simplesmente salários baixos. Portanto, uma questão também relevante que está associada a esta pobreza estrutural é a ideia de que a pobreza infantil é um mecanismo central da reprodução intergeracional da desigualdade. Como eu gosto de dizer, tenho muito orgulho nesta frase, o que se passa na infância não fica na infância. E, finalmente, quando vamos medir a pobreza com algum rigor, percebemos que a pobreza não se distribui no território nacional de forma uniforme, tende a concentrar-se mais em determinado tipo de territórios, e a sua natureza vai variando um bocadinho ao longo do território. Identificamos padrões associados à escolaridade dos pais, como aqui já vimos. Reconhecemos o peso da precariedade laboral em alguns contextos. Detectamos a vulnerabilidade acrescida das famílias monoparentais. Isto é por exemplo, mas estes são exemplos muito significativos que têm impacto relevante nesta pobreza infantil. A medição desmonta a narrativa da responsabilidade individual isolada ou da questão moral e recoloca a pobreza infantil no plano das estruturas sociais. E quando nós falamos de pobreza, temos de ter noção de que o simples facto de estarmos a falar de pobreza, que isto é uma opção política. Porque ao falar de pobreza, a tendência é para falar das questões centradas nos indivíduos e esquecer o papel que a sociedade, nas suas várias componentes, tem na construção desse processo de pobreza. Portanto, ao falarmos de pobreza, estamos a esconder as desigualdades sociais que produzem e reproduzem esta pobreza, que prejudicam estas pessoas em situação de pobreza, em especial as crianças, e que tendem a beneficiar aqueles que são desde já beneficiados com esta situação, nomeadamente, no caso específico português, um número muito pequeno de pessoas que são marcadamente mais ricas que o resto do país, sendo, aliás, o nosso país um dos países mais desiguais da União Europeia. Embora a situação esteja a piorar no mundo, em especial nos países desenvolvidos de forma muito clara, em especial nos Estados Unidos. As crianças, ou seja, os fatores que levam à pobreza têm uma inequívoca dimensão estrutural, dependem muito da organização social, que em muito transcende os indivíduos concretos, não é? As crianças, pelo seu lugar no ciclo biológico e pela sua posição na sociedade, são especialmente vulneráveis a esta componente estrutural da pobreza, portanto, têm menos recursos biológicos e culturais e sociais para superarem a sua situação de pobreza. Isto não significa que as crianças não têm agência, significa que têm menos recursos para transformar as suas intenções em realidade objetiva na sua vida, em melhorarem a sua situação. Passemos então ao ponto seguinte. Medir é produzir comparabilidade e responsabilização, e, portanto, por isso também é importante medir, num contexto europeu, os indicadores harmonizados, como este AROP, que é
em risco de pobreza e exclusão social, que é um indicador, uma taxa diferente da taxa de risco de pobreza. Este indicador, na minha opinião técnica, é um indicador um pouco manhoso. Eu prefiro, por razões que não posso explicar agora, utilizar simplesmente a taxa de risco de pobreza como primeiro indicador e não tanto este outro, a taxa de risco de pobreza e exclusão social. Mas estes indicadores, quer um quer outro, permitem comparar os países e avaliar desempenhos, o que tem três efeitos que são, creio eu, relevantes do ponto de vista sociológico, que é a pressão normativa internacional. Portanto, os Estados na Europa são avaliados à luz de metas comuns, e isso tem impacto nas políticas nacionais e naquilo que é feito ou não é feito. Há aqui também um processo de responsabilização política, portanto, se quiserem, de accountability, para usar um termo anglo-saxónico que está enfim, no léxico comum. Os governos não podem ignorar as tendências persistentes sob pena de serem penalizados por isso. E isto vai influenciar a produção de agendas públicas e políticas, não é? A visibilidade estatística cria prioridades na luta política pelos recursos escassos ao dispor do Estado. Portanto, neste sentido, os indicadores de pobreza infantil são dispositivos de governação, não servem apenas para descrever a realidade, servem para coordenar e controlar a ação, quer dizer, têm impacto político e, mais uma vez, responsabilizam os decisores, têm a ver com a accountability. Passando e aproximando-nos do fim e passando aqui para o próximo diapositivo, portanto, medir também é excluir, é preciso termos noção que as estatísticas oficiais, aquelas que se traduzem neste inquérito que mede a pobreza, que é o inquérito às condições de vida e rendimento, ICOR, enfim, na sigla inglesa é o SILC, excluem as pessoas em situação de sem-abrigo, excluem as pessoas institucionalizadas, baseiam-se fortemente no rendimento monetário e assumem partilha equitativa de recursos, tudo o que nós já vimos. Isto significa o quê? Que há pobreza que é invisível, há subestimação sistemática de certas vulnerabilidades da pobreza e há entre os cientistas uma grande dependência deste ICOR e ao SILC, que tem uma dupla vantagem. Por um lado existe, e portanto pode ser acedido pelos cientistas, e aliás tiremos aqui o chapéu ao INE por permitir isso. Por outro lado é grátis, o que é uma outra grande vantagem, o que faz que boa parte dos estudos sobre a pobreza na Europa e em Portugal são feitos com base neste inquérito, mas este inquérito, por mais que nós ordenemos os dados, não é? Por mais que torturemos os dados, ele só nos consegue dar o que está nos dados. E há muita coisa que faz parte da pobreza que é invisível porque não está nos dados do ICOR e ao SILC, e por muito que nós os ordenhemos ou torturemos, não conseguimos obter essa parte relevante da informação. Portanto, medir é uma operação, mais uma vez, que resulta de pressupostos científicos e políticos. A questão não é eliminar os limites das estatísticas, porque é claramente impossível, é tornar estes limites explícitos para sabermos quais são as potencialidades e as limitações dos conceitos que usamos. E desta forma podemos transformar o uso destas estatísticas em intervenções de qualidade. Portanto, estamos aqui, se quiserem, a falar de literacia estatística. Uma má literacia estatística é meio caminho andado para a produção de intervenções de má qualidade. Lendo-me aqui de uma das leis de Murphy, numa dada situação, se o input é asneira, o output é asneira, neste caso por via de leituras desadequadas do que é a pobreza infantil. Se a leitura sobre o que é a pobreza infantil for asneira, o que sai das intervenções feitas é asneira, ou seja, políticas ineficazes para medir, para lidar com o problema da pobreza infantil. Agora, medir para intervir cedo, há aqui a questão da dimensão temporal, eu sei que vai ser falada com mais detalhe à frente, mas não resisto a dizer que a pobreza infantil tem efeitos duradouros. Aliás, uma das coisas que mais me deixa perplexo quando falamos em sociologia da infância é uma certa, e aliás não apenas a sociologia da infância, outra psicologia da infância e por aí fora, é uma certa tendência dos peritos em fecharem-se no próprio período da infância e esquecerem-se do que aquilo que se passa na infância tem consequências ao longo da vida, não é? Mais uma vez, como eu gosto de dizer, o que se passa na infância não fica na infância. Há impactos no desempenho escolar,
impactos na saúde física e mental, presente e futura, e uma menor mobilidade social futura. Aliás, há um estudo europeu sistemático que mostra que as pessoas que estão em situação de pobreza aos 14 anos, mesmo que atinjam uma escolaridade idêntica à média, podem esperar obter um rendimento mais baixo enquanto adultos do que aquelas pessoas que não tiveram em situação de pobreza na infância com a mesma escolaridade. Medir também investir no futuro coletivo. As crianças de hoje serão os adultos para amanhã. Para terminarmos então, diria que 3 ideias. Medir é reconhecer. Quando medimos a pobreza infantil, afirmamos que ela não é uma fatalidade invisível, mas um fenómeno socialmente construído, politicamente relevante e que pode ser lidado de forma política, com a alocação de recursos de maneira eficaz. Medir é escolher. E, portanto, das coisas mais importantes aqui na minha comunicação é passar a ideia de que escolhemos indicadores, pressupostos e metodologias, e os números que nós vemos são construções sociais e com uma forte componente política que moldam o retrato da realidade. Estas escolhas são politicamente motivadas e, por outro lado, como também vimos, têm consequências políticas. Os números não são neutros nem na sua construção, nem nas suas consequências. Terceira e última ideia, medir é responsabilizar. Sem números não há metas, sem metas não há avaliação, sem avaliação não há política consistente. Portanto, este foi um comboio de ideias, espero que tenha conseguido passar o que eu queria dizer. Uma precaução que é evidente, os números têm fragilidades, como aliás vimos, e é por isso que precisamos de medir e saber ler as medidas para saber o que é que estamos a fazer. Portanto, precisamos de articular estes números com análises puramente qualitativas. A análise qualitativa permite tornar as crianças autores da sua própria narrativa, relevar, melhor dizendo, a sua agência e, mais que isso, permite encontrar questões da maior importância que são invisíveis aos números. E acreditem, os números são ao mesmo tempo úteis e muito insuficientes. A questão não é se devemos ou não devemos medir a pobreza infantil, a questão é como é que a medimos, quais são os pressupostos, com que finalidades e finalmente com que consequências. E pronto, obrigado por maturarem esta meia hora. Obrigado. Obrigada, Fernando. Foi muito interessante. Eu acho que ficamos também com a ideia de que os números e as estatísticas são importantes, mas que precisamos sempre de complementar. Isso é uma preocupação que também a rede tem, com análises mais finas, com informação mais qualitativa para que a intervenção depois seja mais consistente e mais eficaz. Mas muito obrigada. Eu passava agora a palavra à Liliana Fernandes, que nos vai fazer aqui uma apresentação sobre o que nos dizem as principais medidas de pobreza infantil. A Liliana é doutorada em Economia e é professora na Universidade Católica Portuguesa e tem uma vasta experiência de investigação e de colaboração em vários projetos nacionais e internacionais nesta área da pobreza e do bem-estar infantil. Passo a palavra à Liliana. Muito obrigada, Fátima. Muito boa tarde a todos. Eu vou só aqui partilhar, antes de mais, a minha apresentação. Ora, aqui está. Espero que já estejam todos, já conseguem ver. Ótimo, perfeito. Portanto, começo por agradecer à EAPN o convite para aqui estar e participar neste webinar. É com muito gosto que aqui estou e também é com muito prazer que vejo tantas pessoas aqui reunidas hoje durante esta tarde para ouvir falar sobre a pobreza infantil, sobre o que é e sobre como se mede. Portanto, a minha apresentação vai se focar sobre as principais medidas de pobreza infantil, na verdade mais uma do que outras, portanto o professor Sarmento já nos veio falar aqui do conceito de pobreza infantil, o professor Fernando Diogo também já abordou a questão de porque que é importante medir a pobreza infantil. Eu agora vou entrar um bocadinho na parte mais técnica, entre aspas, mas sem ser demasiado técnico,
algumas das observações e algumas das coisas que vou dizer já foram, na verdade, referenciadas e referidas pelo professor Sarmento e até pelo professor Fernando Diogo, portanto, isto facilita um bocadinho a minha apresentação, por um lado. Por outro, vai haver aqui uma espécie de repetição de ideias, mas em vez de pensarmos nisto como uma repetição de ideias, podemos pensar nisto mais como um sublinhar de ideias importantes, nomeadamente no que respeita à medição da pobreza infantil. Portanto, o que é que nos dizem os números mais recentes sobre a pobreza infantil? Trago-vos aqui um excerto de notícias sobre que traz informação sobre os números mais recentes da pobreza em Portugal, onde nos é dito que na população em geral a taxa de risco de pobreza é de 15,4%, são cerca de 300 mil as crianças em situação de pobreza em Portugal e, embora tenha descido, o risco de pobreza nas crianças e jovens ronda os 17,6%. E, portanto, aquilo que eu proponho e que vos trago é tentar dar resposta a estas perguntas concretas. Como é que chegamos, então, a este número de 300 mil crianças em situação de pobreza em Portugal? E o que é que significa, então, o risco de pobreza entre crianças e jovens em Portugal ter sido de 17,6%? E para responder a estas questões, temos que começar por aquele que é a principal medida que está a ser utilizada, a medida, aliás, que está a ser utilizada nesta notícia para revelar e reportar a pobreza em Portugal e a pobreza infantil em Portugal, que é a chamada taxa de risco de pobreza. Ora, esta é a definição formal de taxa de risco de pobreza, corresponde à proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da linha de pobreza, esta definida como 60% de rendimento mediano por adulto equivalente. Ora, eu daqui a pouco vou desmantelar ou desconstruir esta definição, mas antes de o fazer, importa referir algo que já foi referido pelo professor Fernando Diogo, que é a fonte de informação que é utilizada para calcularmos esta taxa de risco de pobreza. Que é então o inquérito às condições de vida e rendimento, que é conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística anualmente, que recolhe então informação sobre rendimento, situação financeira, condições de habitação também, saúde, cuidados de saúde, participação no mercado de trabalho e ainda outro tipo de dados, nomeadamente nacionalidade e composição de agregados familiares, etc. Portanto, é um inquérito que decorre anualmente, que é conduzido então pelo INE, que tem como população ou universo os indivíduos residentes em Portugal, mas que tem como base da amostragem, perdão, os indivíduos que residem em alojamentos familiares de residência habitual, residência privada habitual. Portanto, o que é que isto significa? Tal como já foi aqui sublinhado pelo meu colega, isto significa que esta fonte de informação já exclui, a partir daqui, há subgrupos da população que já estão excluídos destas estatísticas, do inquérito das estatísticas sobre a pobreza, nomeadamente indivíduos que residam em alojamentos coletivos, população em situação de sem-abrigo. Olhando agora, voltando à definição, e tentando então partir ou compartimentar esta definição de taxa de risco de pobreza para percebermos o que é que estamos aqui a medir e de que forma é que estamos a medir. Portanto, o que é que significa risco de pobreza? De acordo com a definição adotada pela União Europeia e que Portugal também segue, considera-se que alguém está em risco de pobreza quando o rendimento desse indivíduo, se encontra abaixo do que chamamos a linha de pobreza. E daqui a pouco vou entrar na explicação do que é a linha de pobreza. Mas, portanto, estar em risco de pobreza é ter um rendimento abaixo deste valor de linha de pobreza. E quando estamos a falar de rendimento, estamos a falar do que concretamente? Estamos a falar de rendimento monetário, portanto, isto exclui, por exemplo, pagamentos ou rendimento em espécie, estamos a falar de rendimento em dinheiro, e é recolhida informação sobre o rendimento anual e os valores são calculados, normalmente as estatísticas têm em consideração o rendimento líquido ou disponível, embora também possa ser calculado de outra forma. Mas o rendimento líquido ou disponível significa que estamos a olhar para quê? Estamos a olhar para não só os rendimentos que vêm, por exemplo, de salários, mas também transferências sociais, aos quais retiramos o valor dos impostos e contribuições para a Segurança Social e, portanto, estamos a falar do rendimento que está disponível para as famílias, os indivíduos e famílias efetuarem despesas de consumo.
Posteriormente, o que é feito com esta informação sobre o rendimento? O rendimento é recolhido para o agregado familiar e posteriormente é dividido pela dimensão dos agregados familiares. Portanto, é tida em consideração não só a dimensão, ou seja, o número de elementos, mas também a composição do agregado familiar, se é composta por adultos exclusivamente ou se também existem crianças no agregado familiar. São usadas escalas de equivalência para fazer este cálculo e por isso é que lhe chamamos de rendimento equivalente. Não vou entrar em detalhes sobre as escalas de equivalência, mas a ideia é que tomamos o valor de rendimento, dividimos pela dimensão do agregado familiar e atribuímos o mesmo valor a cada membro do agregado familiar, independentemente de ser adulto ou ser criança. Em relação à linha de pobreza, o que é a linha de pobreza? Como é que a podemos definir? A linha de pobreza é uma linha, concretamente, ou um limiar, que nos permite separar a população pobre da população não pobre e, portanto, é o limiar abaixo do qual se considera que a população se encontra em risco de pobreza e em Portugal, estamos a seguir o padrão europeu, a linha de pobreza está definida como 60% do rendimento mediano por adulto equivalente. O que é o rendimento mediano? Corresponde ao valor de rendimento que divide a população em duas metades iguais, com o mesmo número de pessoas, e 60% é uma escolha metodológica também, como já foi chamada a atenção aqui pelo professor Fernando Diogo, é uma escolha metodológica, é com um valor convencionado e assume-se que estes 60% deste rendimento mediano então vão determinar o tal limiar abaixo do qual se considera que a população se encontra em risco de pobreza. Vou só concretizar um pouco para tornar isto menos abstrato e, relativamente, nomeadamente, ao rendimento mediano equivalente e a linha de pobreza em Portugal, dados publicados do inquérito de 2025 referentes a rendimentos de 2024. Ora, o rendimento mediano equivalente e a linha de pobreza, que está definida como 60% do rendimento mediano equivalente, foram, respectivamente, de 14.445 e 8.679. Portanto, admite-se que uma pessoa, um indivíduo está então em situação em risco de pobreza se tiver um rendimento abaixo destes 8.679. O que é que fazemos então depois de determinarmos o rendimento mediano e a linha de pobreza? Vamos contar o número de pessoas que estão abaixo desta linha de pobreza e, portanto, vamos fazer aqui uma contagem, é isso que se passa. E em Portugal, de novo, para concretizar um pouco, em Portugal a conclusão é que chegamos com os dados, com base nos dados mais recentes, para a população como um todo, cerca de 1,7 milhões de pessoas tinham rendimento abaixo desta linha de pobreza e desagregando a informação por grupos etários e considerando as crianças o grupo que vai dos 0 aos 17 anos, isso correspondia a 300 mil crianças. E, portanto, temos aqui a resposta à primeira pergunta que eu enunciei com base na notícia que mostrei logo no início, como é que chegamos às 300 mil crianças? É este o procedimento, é este o processo. Primeiro, identificamos, recolhemos informação sobre os rendimentos, identificamos o rendimento mediano por adulto equivalente e depois aplicamos esta percentagem, esta proporção de 60% para chegar à linha de pobreza e contamos então o número de pessoas que se situam abaixo dessa linha de pobreza. Como é que chegamos então depois, finalmente, à taxa de risco de pobreza? Ora, tomamos então o número de pessoas que contabilizamos como estando em risco de pobreza e dividimos pela população total e, se quisermos determinar então a taxa de risco de pobreza da população infantil, tomamos o número de crianças em risco de pobreza e dividimos pela população de crianças. E, portanto, para concretizar de novo, em Portugal, isto permite-nos chegar à conclusão, conforme anunciava a notícia que vos apresentei no início, 15,4% da população encontrava-se então em risco de pobreza, a taxa de risco de pobreza para a população como um todo foi de 15,4%, para as crianças 17,6%. Portanto, o que é que isto significa? Significa então que 17,6% das crianças em Portugal vivem com rendimento equivalente que está abaixo da linha de pobreza que está definida então no valor de cerca de 8.700, como vimos há pouco. Agora,
O meu colega Fernando Diogo já levantou algumas das interrogações que eu vou levantar aqui, portanto, de novo, vou sublinhar algumas das coisas que já foram ditas anteriormente, após esta exposição sobre como é que é então medida a pobreza e o que é a taxa de risco de pobreza. Portanto, uma das interrogações tem que ver com a fonte de informação. Disse-vos há pouco que a base da amostra são os alojamentos familiares habituais, indivíduos em agregados familiares e que residem em alojamento familiar habitual ou principal. E isto significa, então, como já chamei a atenção, que existem subgrupos da população que estão excluídos deste inquérito à partida e também das estatísticas de pobreza, nomeadamente, por exemplo, as crianças que residem em alojamentos coletivos. Uma outra interrogação que vos poderá ter surgido e que também já surgiu, na verdade, tem que ver com a questão da distribuição do rendimento. Portanto, subjacente a esta medida de pobreza está a ideia de que o rendimento é distribuído de forma igual entre os vários membros de um agregado familiar ou de uma família, incluindo as crianças. E, de facto, há dúvidas sobre este facto, se isto realmente é assim. Portanto, esta medida de pobreza não contempla a distribuição real de rendimento. Isto significa que, entre os membros do agregado familiar, isto significa, então, que análises mais detalhadas ficam impossibilitadas e o que temos é, como já foi dito, uma aproximação à pobreza infantil. Uma outra interrogação, entre outras que também poderíamos levantar, é: será que rendimento baixo traduz necessariamente privação, carência, dificuldade ou baixo padrão de vida, nomeadamente para as crianças? É certo que o rendimento é um fator muito importante, que contribui para a possibilidade de termos acesso a um conjunto de bens e serviços e também de participar na vida social, mas acontece que por vezes rendimento baixo, temos populações que têm um rendimento baixo, mas que não têm necessariamente um padrão de vida baixo, mas também pode acontecer pessoas que não têm um rendimento baixo, de acordo com esta medida, e que na verdade podem ter um padrão de vida mais baixo. E portanto, estas são algumas das interrogações e também limitações que podemos apontar a esta medida de pobreza, que é aquela na qual tipicamente a atenção é focada e é uma medida unidimensional que se foca exclusivamente no rendimento. Existem, no entanto, outras medidas, que também já falámos delas hoje. Uma delas, no fundo, funciona como um completar da informação que resulta da medida anterior, que incide exclusivamente sobre o rendimento, que é a taxa de privação material e social. Não vou ter tempo para entrar em tantos detalhes sobre esta medida como entrei sobre a taxa de risco de pobreza, mas a que corresponde a taxa de privação material e social? Corresponde à proporção da população que enfrenta dificuldades num conjunto de itens que são considerados importantes para a participação social, e o limiar que está definido é de 5 num conjunto de 3 itens. Que itens são esses? Temos itens que são recolhidos ao nível do agregado familiar e, portanto, admite-se que se aplicam de forma igual a todos os membros do agregado familiar, como capacidade ou dificuldade para fazer face a despesas inesperadas, atrasos nos pagamentos de despesas correntes, refeições de carne ou peixe ou equivalente vegetariano de 2 em 2 dias, e depois existe um conjunto de outros itens que são recolhidos ao nível individual, nomeadamente, por exemplo, possibilidade de substituição de roupa usada, sapatos de tamanho adequado, possibilidade ou dificuldade em participar regularmente em atividades de lazer, etc. E é importante referir que estes itens que são recolhidos ao nível individual são recolhidos para pessoas com 16 anos ou mais. Portanto, aqui os 16, 17 anos ainda pertencem ao grupo que consideramos crianças, mas há um conjunto de outras idades que não estão a ser contempladas, que corresponde a crianças. Portanto, todas as crianças que têm menos de 16 anos, não é recolhida informação direta no que respeita a estes itens e, na verdade, o que se faz é uma estimação para as crianças com menos de 16 anos. Importa só referir que existe um indicador de privação material específico às crianças. Esta informação não é recolhida de forma anual, é recolhida de 3 em 3 anos, que contempla alguns dos itens que aqui estão e outros ainda mais específicos para as crianças, como, por exemplo, ter
livros adequados à idade, a possibilidade de ter jogos, ter também jogos dentro de casa, a possibilidade de celebrar ocasiões especiais, etc. Mas, tal como eu disse, esta informação não é recolhida anualmente, é recolhida de 3 em 3 anos. Vem completar a informação desta taxa de privação material e social que é recolhida para a restante população, mas de facto a informação que existe não é tanta e não é recolhida com tanta frequência para as crianças com menos de 16 anos. Ora, de novo, só para concretizar um bocadinho isto, em Portugal, o que é que nos dizem os dados mais recentes? A taxa de privação material e social para a população como um todo terá sido de cerca de 10,2%, nas crianças 9,5%. E o que é que isto significa? Significa então que 9,5% das crianças em Portugal vivem em agregados familiares que estão em situação de privação material e social, de acordo com o que vimos que é entendido ser privação material e social, ou seja, ter dificuldades em pelo menos 5 dos 13 itens que apresentei há pouco. Finalmente, há uma outra medida que também aparece com frequência, que o colega Fernando Diogo também mencionou, a taxa de risco de pobreza ou exclusão social. De que forma é que é medida a taxa de risco de pobreza ou exclusão social? Corresponde também a uma proporção da população que se encontra em risco de pobreza, conforme a definimos no início da taxa de risco de pobreza, que se encontra numa situação de privação material e social severa. Aqui a diferença face ao que acabei de apresentar é que, para ser considerado estar em situação de privação material e social severa, tem de haver dificuldade em 7 dos 13 itens que eu mencionei há pouco e não apenas em 5, ou então que vive em agregados familiares com uma intensidade laboral muito baixa. Não tenho tempo para estar a entrar em muitos detalhes sobre o que isto é, mas de uma forma muito simples, a ideia é que a população, os adultos num determinado agregado familiar podem estar a trabalhar muito pouco tempo, o que chamam de intensidade laboral muito baixa, que corresponde a menos de 20% da totalidade do tempo que, em teoria, poderiam estar a trabalhar. E, portanto, isto é calculado para a população como um todo e podemos fazer de novo a desagregação de acordo com grupos etários e, de novo, concretizando, em Portugal, de acordo com os dados mais recentes, a população como um todo, a taxa de risco de pobreza ou exclusão social foi de 18,6%, para o grupo etário das crianças 19,2%. E o que é que isto significa então? Significa que 19,2% das crianças em Portugal estavam em risco de pobreza monetária ou viviam em agregados em situação de privação ou em agregados com intensidade laboral muito reduzida. Vou deixar-vos com algumas interrogações finais que, na verdade, também já foram levantadas pelos colegas que fizeram as apresentações anteriores. Aqui o foco desta minha apresentação foi naquelas que são as medidas oficiais ou mais frequentemente referidas. Existem outras formas de medir a pobreza infantil. Que não estas, mas de facto as medidas oficiais e que são utilizadas nomeadamente para definir políticas públicas, como foi referido pelo colega, são estas, que têm então as limitações que já vimos e, portanto, a primeira interrogação que nos podemos fazer é: será que estas medidas permitem de facto uma caracterização adequada da pobreza infantil? Já vimos que sofrem de limitações. Será que estas medidas contemplam as dimensões relevantes e que importam para avaliar a pobreza nas crianças? Isto também já foi discutido anteriormente. E uma outra questão tem que ver com a participação das crianças, nomeadamente na produção desta informação. E, de facto, as crianças não são inquiridas diretamente, quem é inquirido é o adulto responsável, vamos dizer assim, que responde pela criança. E, portanto, isto liga com o webinar anterior, onde falámos sobre a participação das crianças e, de facto, não há aqui a participação das crianças na produção desta informação. Portanto, estas são as minhas considerações ou interrogações finais. Não tenho tempo para mais, estou a tentar manter-me aos 20 minutos que me foram atribuídos e, portanto, agradeço a vossa atenção e depois, se tiverem questões, podemos falar sobre essas dúvidas no momento para perguntas e respostas. Muito obrigada. Obrigada, Liliana, por cumprir o tempo também e agradecer esta precisão
na compreensão também desta informação. Muitas vezes nós falamos das taxas e não sabemos do que é que estamos a falar. E para terminar as apresentações e depois dar lugar a alguma reflexão conjunta, eu passava a palavra à professora Amélia Bastos, que nos vai falar sobre a questão da duração da pobreza. É importante. A professora Amélia é docente no ISEG, da Universidade de Lisboa, e tem desenvolvido investigação na área da economia social e trabalhado estas questões dos indicadores de pobreza infantil, pobreza e exclusão social, e tem também várias publicações científicas e artigos publicados, e trabalha também com a rede há muitos anos no âmbito do grupo de trabalho da pobreza infantil, e temos muito gosto em ouvi-la. Obrigada. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Há pouco. Sim, julgo que já me estão a ouvir melhor, talvez. Sim? Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui neste webinar. Eu vou partilhar a minha apresentação. Okay. Eu julgo que estão a ver, certo? Julgo que estão a ver? Ok. Sim, senhora. Portanto, a minha apresentação insere-se no webinar sobre pobreza infantil, o que é e como se mede, e, enfim, vem na sequência da primeira questão desenvolvida pelo professor Manuel Sarmento sobre o que é a pobreza infantil. Depois do segundo tópico que abordámos e que tem a ver com porque é importante medir a pobreza infantil, foi apresentado pelo professor Fernando Diogo. A professora Liliana acabou de nos falar sobre o que nos dizem as principais medidas de pobreza infantil e cabe-me a mim agora introduzir a questão, ou pelo menos responder à questão se a duração da pobreza de facto é um elemento importante ou não. Ai, peço desculpa. Ok. Sim, senhora. Ora bem, no que diz respeito, de facto, à questão do tempo de duração da pobreza, note-se que quando se fala de pobreza, seja ela pobreza infantil, seja dos idosos, seja dos adultos, normalmente essa análise é uma análise que pode ser feita em duas partes, digamos assim. Uma análise estática da pobreza e uma análise dinâmica da pobreza. O que é que nós queremos dizer com uma análise estática da pobreza? Digamos que a análise estática da pobreza nos transmite um retrato num determinado momento de como se trata o fenómeno e, portanto, costumamos dizer que neste contexto aquilo que fundamentalmente nós estamos à procura numa análise estática da pobreza é de facto perceber quais é que são os sintomas da pobreza. Do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista da análise dinâmica da pobreza, aquilo que nós estamos interessados é em perceber quais é que são as causas da pobreza, quais é que são os acontecimentos, os triggers que promovem as entradas na pobreza, as saídas nas situações de pobreza, a permanência dos indivíduos na situação de pobreza. Ou seja, a análise estática fornece-nos, de facto, informação sobre a incidência, sobre a intensidade e sobre a severidade da pobreza, e estes são, de facto, três dimensões muito importantes do problema da pobreza, aferidas por indicadores, tais como já aqui foram apresentados pelos meus colegas. Por seu turno, no que diz respeito, de facto, à análise dinâmica, esta é feita a partir da base de dados longitudinal, e um pouco mais à frente já vamos ver o que é que se quer dizer com a base de dados longitudinal. E o que é que esta análise nos permite? Esta análise permite-nos seguir os percursos
de pobreza dos indivíduos numa determinada janela temporal, num determinado período de tempo. Portanto, peço desculpa? Não. E, portanto, acrescentando de facto uma dimensão adicional para aferir a pobreza, ou seja, a duração da pobreza. Ora bem, no contexto da pobreza infantil, poderá colocar-se a questão de porque é que é importante, conforme aqui é dito, porque é que é importante introduzir uma perspectiva de duração na análise da pobreza infantil. De facto, a duração da pobreza tem, por um lado, consequências e impactos também diferenciados no bem-estar das crianças e essa dimensão, essa permanência em situação de pobreza tem impactos diferenciados, impactos esses que se sentem quer no curto como no médio e no longo prazo. Na realidade, quando são vividos períodos longos de pobreza, normalmente são registadas consequências de facto mais adversas do que aquilo que acontece quando são períodos mais pequenos de pobreza, mais transitórios de pobreza. Por outro lado, é importante referir que, de facto, a pobreza de um indivíduo num determinado período não é independente do facto dele ter estado em situação de pobreza no período imediatamente anterior. Portanto, é aquilo que se costuma dizer do efeito da dependência da duração da pobreza. Finalmente, importa também referir que a natureza diferenciada das trajetórias de pobreza, nomeadamente da pobreza infantil, implica também o desenho de medidas de política social que também são diferenciadas, consoante essas trajetórias são trajetórias de uma pobreza mais duradoura, digamos assim, ou de uma pobreza mais intermitente. E, portanto, do ponto de vista da trajetória da pobreza, importa, por isso, analisar, eu diria, fundamentalmente dois elementos. Um elemento que tem a ver com a duração dessa trajetória e, por outro lado, também uma análise que considero muito importante, que é a análise de perceber quais é que são os fatores, quais é que são os determinantes da entrada ou da saída em situação de pobreza. Ora bem, neste contexto, eu peço desculpa, mas... Ok. Neste contexto, importa de facto perceber quais é que são, enfim, quais é que são os dados, digamos assim, qual é que é a informação estatística de que nós dispomos para analisar de facto a pobreza. Conforme os meus colegas já há pouco disseram, essa base de dados é uma base de dados que tem origem no Eurostat e que aplica a partir, em território nacional, o Instituto Nacional de Estatística, portanto o Eurostat produz o Statistics on Income and Living Conditions, que no caso de Portugal se traduz num inquérito às condições de vida e rendimento dos indivíduos. Pois bem, esta base de dados tem dados de caráter transversal, ou seja, dados que nos dão a informação anual sobre a taxa de risco de pobreza, a taxa de risco de pobreza e exclusão social, a taxa de privação material, a taxa de privação material severa e por aí adiante. Mas esta base de dados comporta também um outro conjunto de dados que são os dados longitudinais. O que é que são estes dados longitudinais? São dados que seguem os indivíduos durante um período de 4 anos, em que é utilizado um painel de dados rotativo, ou seja, cada ano 25% dos indivíduos cai, digamos assim, e é substituído por outros 25% e por aí adiante. Isto ao longo de 4 anos. Isto para quê? Para evitar aquilo que se costuma designar como sendo o atrito da base de dados, ou seja, que não haja tantos indivíduos fora, digamos assim, tanta não resposta a este nível. E, no fundo, para nós analisarmos as questões longitudinais ou as questões da duração da pobreza, nós temos que construir aquilo que nós aqui designamos, que eu aqui designo como sendo um painel equilibrado,
que é o painel equilibrado? O painel equilibrado é um conjunto, é formado por um conjunto de indivíduos que estão permanentemente na situação, portanto, de serem inquiridos sobre as suas condições de vida e rendimento ao longo dos 4 anos, ao longo da janela temporal de 4 anos, de cada janela temporal de 4 anos, que os dados longitudinais nos disponibilizam. Pois bem, então, a partir destes dados longitudinais são construídos, de facto, indicadores. Bom, e que indicadores é que são utilizados, digamos assim? No fundo, são utilizados basicamente 2 tipos de indicadores. Indicadores, um primeiro tipo que tem a ver com uma descrição dos fluxos de entrada e dos fluxos de saída, ou seja, é calculada a taxa de entrada e a taxa de saída da pobreza. Bom, muito rapidamente, a taxa de entrada, como o nome indica, o que é que nos permite aferir? Permite-nos aferir num determinado momento T, quantos foram, enfim, relativamente ao número de pobres nesse momento T, digamos, quantos foram os novos pobres que entraram, ou seja, o número de indivíduos que não eram pobres no período imediatamente anterior, mas que no período atual já são pobres. Permite-nos também perceber a taxa de saída da pobreza, ou seja, no fundo, tentar perceber o fluxo de saída, ou seja, relativamente, permite-nos contabilizar qual a proporção de indivíduos que não são pobres no período T, mas que eram pobres no período imediatamente anterior, ou seja, no período T-1, relativamente àqueles que são pobres atualmente. E, finalmente, permite-nos aferir aquilo que nós aqui designamos como sendo a taxa de persistência da pobreza. E a taxa de persistência da pobreza, que no fundo aquilo que nos dá é, contabiliza-nos o número de indivíduos pobres, não só no período atual, como também no período anterior, relativamente ao número de indivíduos pobres no período atual. E, portanto, dá-nos de alguma forma um retrato, um primeiro retrato da duração da pobreza. E, portanto, estes são, digamos que, os primeiros indicadores. São indicadores que, de facto, se focam na descrição, digamos assim, dos fluxos de entrada e saída da pobreza. Para além deste tipo de indicadores, existem também outros indicadores esses que têm a ver com os perfis de pobreza, conforme aqui é dito, com a aferição dos perfis de pobreza. O que é que são estes perfis de pobreza? No fundo, estes perfis de pobreza pretendem o quê? Pretendem, digamos que, criar uma tipologia das trajetórias de pobreza. Bom, para criar esta tipologia das trajetórias de pobreza, digamos que são utilizados 2 conceitos habitualmente de rendimento, nomeadamente é utilizado o conceito de rendimento corrente, portanto, o rendimento do indivíduo no momento que está a ser analisada a pobreza, e, por outro lado, um outro conceito muito importante, que é o conceito de rendimento permanente. O que é o rendimento permanente? O rendimento permanente é o rendimento médio que o indivíduo tem ao longo da janela temporal dos 4 anos e, portanto, que já vai ter em conta as oscilações, digamos assim, que o rendimento tem nessa mesma janela. Pois bem, conjugando estes 2 conceitos de rendimento, ou seja, o rendimento corrente, por um lado, e o rendimento permanente, por outro, surge então a tipologia longitudinal da pobreza. Peço desculpa. A tipologia longitudinal da pobreza, que nos diz que nós temos, fundamentalmente, em termos de pobreza, 3 categorias. Temos a pobreza persistente, temos a pobreza intermitente e temos a pobreza transitória. E, obviamente, que temos, fora das situações de pobreza, as situações de nunca pobre. Ora bem, quem são os indivíduos para os quais nós consideramos que estão em situação de pobreza persistente? Como o nome indica e como o nome sugere, são aqueles que, quer com base no rendimento corrente, como com base no rendimento permanente, eles estão sempre em situação de pobreza. Quais é que são estes pobres intermitentes? Bom, são os indivíduos que estiveram fora da pobreza
Portanto, tiveram momentos fora da pobreza e tiveram momentos dentro da pobreza, de acordo com o conceito de rendimento corrente, ou seja, do rendimento do período, e que, no entanto, também são pobres em termos do conceito de rendimento permanente. E, finalmente, temos os pobres transitórios. Quais são estes pobres transitórios? São os indivíduos que, sendo pobres intermitentes em termos do rendimento corrente, conforme nós há pouco vimos, não são pobres em termos de rendimento permanente. Portanto, as oscilações de rendimento, portanto, permitem que eles possam ter situações de pobreza nuns anos e sem ser de pobreza noutros anos. Pois bem, esta tipologia longitudinal da pobreza, conforme há pouco eu estava a dizer, obviamente que no caso da pobreza infantil é extremamente importante. E é extremamente importante porque medidas que, portanto, crianças que estão numa situação de pobreza persistente são crianças que necessariamente às quais terão que ser, digamos que, adequadas medidas de política social que lhes permitam, desde muito cedo, quebrar o ciclo de transmissão intergeracional da pobreza e que lhes permita também mitigar, de facto, os efeitos adversos da permanência numa situação de pobreza. Já o mesmo não acontece nas situações de pobreza intermitente e muito menos nas situações de pobreza transitória. Porque nessas situações importa perceber, no fundo, quais é que foram os determinantes, fundamentalmente, quais é que foram os determinantes, quer de entrada como de saída da pobreza, e, no fundo, tentar, digamos que, entre aspas, atacar esses determinantes. Se foram situações que têm a ver, por exemplo, com o mercado de trabalho, que têm a ver com períodos de desemprego, então importa, de facto, ter em conta, fundamentalmente, medidas que ataquem, entre aspas, a situação do mercado de trabalho. Se forem situações que têm a ver, de facto, com uma quebra, digamos assim, das prestações sociais, então importa perceber que, enfim, essa quebra, de que forma é que ela foi feita. Ora bem, importa também notar que toda esta análise é uma análise que pode ser feita a partir única e exclusivamente de um conceito de pobreza unidimensional, ou seja, que tem por detrás apenas a aflição da pobreza com a avaliação do rendimento do indivíduo, mas que também se pode estender, de facto, às situações, ao conceito multidimensional de pobreza, ou seja, considerando também a análise das condições de vida dos indivíduos. E aí, esta análise da duração de pobreza é, de facto, uma análise bastante mais rica. Finalmente, e para terminar, eu gostaria de dizer que, contrariamente aos meus colegas, eu não trago estatísticas, portanto, eu apenas, enfim, quis introduzir aqui a questão desta dimensão temporal da pobreza, mas já agora gostava de referir que esta tipologia longitudinal da pobreza é, de facto, no caso das crianças, muito diferenciada. Por exemplo, as crianças que estão incluídas em agregados familiares numerosos são crianças em que se verifica uma maior persistência da pobreza, contrariamente àquilo que acontece na pobreza das famílias, das crianças incluídas em agregados monoparentais. E, portanto, esta diferenciação mostra-nos também a necessidade, de facto, de, em termos da política social, das medidas de política social, também ser tida em conta, de facto, este aspecto da duração, no sentido de promover, de facto, também medidas diferenciadas que possam, dessa forma, também dar resposta a problemas também eles diferenciados. E pronto, da minha parte, não fiz a contabilização do tempo, espero não ter excedido. E, obviamente, agradeço a vossa atenção e os vossos comentários e as vossas perguntas, obviamente, que são muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, Amélia. Eu acho que cumpriu o tempo e acho que tivemos aqui uma tarde de muita aprendizagem. Acho que foi muito interessante esta conjugação de apresentações, não é? E conseguimos ter aqui, fazer um retrato muito rico
do que é a pobreza infantil e deixarmos aqui também algumas interrogações, algumas preocupações sobre o que é isto dos dados estatísticos e de que forma é que os dados nos escondem ou nos revelam a verdadeira realidade deste fenómeno. Eu acho que tínhamos aqui 10 minutos para algumas questões que possam surgir da plateia, alguma questão que queiram deixar. Eu, da minha parte, pelo que consegui ver, apesar de ter muitas interações aqui, há uma questão que tem que ver com a diminuição da taxa de pobreza, que o Fernando falou da diminuição da taxa de pobreza nos Açores, e há também a diminuição da taxa de pobreza na Madeira, e, portanto, a pergunta que é feita tem a ver com porquê, portanto, qual é a justificação que se dá para esta descida nestes últimos dados disponibilizados pelo INE. Não vejo outras. Deixa-me só. Mas se alguém quiser também tomar a palavra, poderá. Temos aqui Tens uma mão no ar. Temos uma. Eu vou passar primeiro aqui a palavra. Fátima, não se está a ouvir? Não se está a ouvir, Fátima. Desligaste o teu micro, Fátima. Estava a dizer que temos aqui uma pessoa que colocou a mão no ar, uma Paula Nogueira, e não está com o som ativado, não sei se quer dizer-nos alguma coisa. Estão-me a ouvir? Não? Sim. Sim, Ok. sim. Boa tarde. Eu estou a falar de Braga. Eu sou técnica da Segurança Social aqui da equipa de assessoria aos tribunais de família e gostava simplesmente de perguntar aos nossos oradores se eles já têm conhecimento de algum elemento de estudo ou que estejam a participar em algum estudo ou que esteja para ser iniciado ou que já haja algum tipo de resultados sobre o impacto da última medida, enfim, em termos financeiros, porque ela é maior, que foi destinada às crianças, que foi a garantia para a infância. Obrigada. Paula. Estou a ver mais uns minutos. Então passava se calhar aos colegas para responderem. Posso dar uma informação? Na próxima semana vai haver uma reunião de auscultação de vários parceiros, penso que a Fátima também estará envolvida, Sim. Exatamente sobre o desenvolvimento da garantia para a infância e a sua consequência do ponto de vista das políticas públicas. Portanto, creio que não há para já novidades, nem estudos feitos no meu conhecimento, mas estarão para breve. Quer responder sobre aquela questão da diminuição da taxa de pobreza nos Açores, Madeira? Ok. Eu creio que poderei dizer qualquer coisa sobre isso, Fernando e eu. Sim. Mas o que eu tenho para dizer não são boas notícias. A questão que se coloca é ninguém sabe o que é que aconteceu, não é? Vamos lá ver. O que nós assistimos foi uma diminuição geral da taxa de pobreza em Portugal. E essa diminuição teve amplas variações regionais. Houve algumas regiões, como o caso do Alentejo, onde essa taxa, em vez de descer, aumentou, em contraciclo com a tendência nacional. Porquê é que isso aconteceu? Ninguém sabe. Não é? Eventualmente, poderá ser por um crescimento, um maior número de imigrantes coordenados baixos. Não é? Portanto, o que está aqui em causa, lembrem-se, já agora não ficou claro, mas a maior parte dos pobres em Portugal trabalha, portanto, e trabalha habitualmente, não é? Portanto, os pobres adultos, agora não estamos a falar de crianças.
Mas essa hipótese tem que ser matizada com a questão de muitos destes imigrantes, nomeadamente no Alentejo, não estão em alojamentos regulares e, portanto, não são apanhados nas estatísticas. Portanto, verdadeiramente não sabe o que é que se passa com o Alentejo. No caso dos Açores, a diminuição da pobreza foi 6 vezes a taxa nacional, qualquer coisa assim do género. Estou a dizer de cor, não foi 6, foi 5, mas qualquer coisa assim do género. Foi uma coisa histórica, inaudita, nunca aconteceu noutra situação. Eu tenho falado com outros colegas que são peritos nestas questões, tenho falado com pessoas aqui na região autónoma, e ninguém tem a mínima noção. O que nós sabemos é que a redução ou o aumento da taxa de pobreza está muito associado ao comportamento da economia. E quando a situação económica melhora, a taxa de pobreza diminui, quando a situação económica piora, a taxa de pobreza aumenta. Há de facto uma exceção que está relacionada também com os Açores e em menor grau com a Madeira, que foi em 2020. Em 2020 houve um aumento histórico da taxa de pobreza em Portugal, por causa da pandemia e dos seus efeitos, que responde sensivelmente o número de pessoas que aumentou, que entrou em situação de pobreza nesse ano, corresponde sensivelmente aos habitantes da cidade do Porto. Portanto, um número de 200 e tal mil pessoas, um número muito grande. Com exceção da Madeira e sobretudo dos Açores. Porquê? Porque houve medidas políticas regionais que foram colocadas em cima das nacionais e municipais que tiveram esse efeito de conseguir reduzir a taxa de pobreza, o que significa que as medidas políticas podem ter um impacto bastante significativo na redução da taxa de pobreza. Eu imagino que as mudanças no CSI, no Complemento de Solidários para Idosos, estejam a ter impactos grandes na redução da pobreza e não na pobreza infantil. Aliás, já agora ficamos a saber que as crianças e jovens até aos 17 anos, portanto a pobreza infantil, é o grupo em que as transferências do Estado têm menor impacto. E quanto à garantia para a infância, estou a prever o que é isso, não é? E era aí que eu terminaria enfim, esta minha última intervenção, que é, eu ainda estou para perceber bem, se calhar o problema é meu, mas ainda estou a perceber bem o que é isso da garantia para a infância. Claramente, um problema está identificado, que é quando olhamos para as distribuições do rendimento do Estado e para o impacto das transferências do Estado na redução da pobreza, vemos duas coisas. No contexto europeu, que os valores portugueses não são dos mais altos, porque isso é uma forma simpática de dizer que não são muito grandes, não é? No contexto europeu. Mas há um impacto das transferências do Estado. Mas, sobretudo, esse impacto é sobretudo por via das reformas pelas quais as pessoas tiveram direito. E quando olhamos por idade, vemos que as crianças e jovens são quem tem menos redução da pobreza por via das transferências do Estado. Não sei o que é que a garantia para a infância deve trazer de diferente. Se alguém me souber explicar, eu gostava muito de perceber. Pronto, é tudo neste momento. Não sei se há mais alguma questão, se mais alguém quer acrescentar alguma coisa a esta nossa discussão e de reflexão. Para, se não houver mais questões, eu gostaria só de terminar este webinar agradecendo mais uma vez aos nossos oradores que são da casa, da EAPN, e por isso agradecemos muito este contributo. Acho que foi um momento muito importante de aprendizagem. Nós, da nossa parte, EAPN, estamos disponíveis para todas as instituições que estiveram connosco hoje durante a tarde para esclarecer dúvidas, para refletir em conjunto, para ajudar também na intervenção dentro das nossas possibilidades. Este segundo webinar, nós vamos dar seguimento a este ciclo durante este ano. Pretendemos fazer pelo menos mais 2 webinars e vamos também depois compilar toda esta informação num documento que estará disponível em formato digital. E por isso a nossa intenção é que esta informação não se perca de todo e que seja possível replicá-la também noutros contextos, que as pessoas possam partilhar também este conhecimento, que é no fundo também isso que
das nossas missões e, portanto, ficamos muito, muito contentes com a adesão que tivemos a este webinar bem, pronto, eu queria só despedir-me com nós temos que ter sempre esperança de que este trabalho que fazemos todos os dias pelas crianças é um trabalho que vale a pena e com certeza que fazemos esse trabalho com esta intenção e vamos continuar a fazê-lo e contamos com todos e com todas. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada.